Volta com mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. Hoje temos aqui um mini computador com um processador i3, N300, 16 GB de RAM e um SSD de 512 GB. Sem ventoinhas, completamente silencioso, 100% silencioso. E se estás aqui para tentar perceber qual a performance deste processador e se ele é capaz de jogar alguns jogos ou mesmo fazer algumas edições de vídeo, quer seja em CapCut ou DaVinci Resolve, então deixa de ficar porque vamos tentar perceber isso mesmo. Bora lá! E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11, Home Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro, tens também licenças Windows 10 e mesmo se quiseres o Office, que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. Então, dentro da caixa vem o manual de instruções, que não tem assim nada que saber, pelo menos para este tipo de dispositivos. Depois vem também aqui com uma placazinha que nós podemos utilizar para colocar o computador atrás do monitor, caso queiramos. Um cabo HDMI, duas antenas com ligação SMA, que a gente já vai colocar ali. E vem também com um transformador com vários tipos de tomada, neste caso aqui em Portugal utilizamos a europeia. Uns parafusozinhos que servem para colocar aqui. E vem com uma fitinha para Cable Management. Basicamente é isto. Então, esta máquina é exemplo de outras que nós já vimos, tem ligação SMA para as antenas e isso é muito fixe, porque SMA a gente utiliza isto há anos, universal, foi das primeiras ligações que eu vi para este tipo de dispositivo e a grande vantagem é que eu consigo comprar, se quiser, antenas mais potentes para substituir se houver necessidade. Portanto, é um dos upgrades que normalmente a malta não fala, mas nós podemos depois fazer. Agora, olhando aqui para a lateral da máquina, ou antes disso, este modelo de computador, nós já tínhamos visto aqui um com o N100, é um bloco maciço. Ele não tem ventoinha, portanto é 100% silencioso, é um bloco maciço e depois tem aqui o dissipador na parte de cima, muito louco. Ele aqui diz que isto vai aquecer, e sim, aquece, tal e qual como o outro que nós tínhamos. Este é um N300, portanto acredito que vai aquecer mais um bocadinho, mas possivelmente também o processador é mais eficiente, poderá não fazer assim grande diferença. A nível de ligações, aqui nesta lateral tem duas portas HDMI que faz até 4K a 60 Hz em cada uma delas. Tem uma porta Ethernet de 2.5 GB, e se eu não estou em erro, acho que não, a última máquina tinha 1 GB, esta é a primeira que tem 2.5 GB, pelo menos este tipo de máquina. Aqui tem duas portas USB 2.0 e estas são aquelas mais indicadas para ligarmos aqui o teclado, rato, outro tipo de periférico, e depois aqui a alimentação. Deste lado não tem nada, possivelmente é a parte frontal aqui, e depois deste lado então tem uma slot para cartões microSD, depois tem aqui uma porta USB tipo C 3.2 geração 2 e aqui são duas portas tipo A 3.2 geração 2. Aqui um áudio combo que está para microfone e headphones e depois então finalmente aqui o botãozinho para ligar e desligar. O que é que ele tem mais aqui? Tem os pezinhos de borracha e por baixo dos pezinhos de borracha tinha que ser, a gente tinha que abrir isto, não pode ficar assim. O que é que temos aqui? Temos então uma slot, uma DIMM para DDR4 de 16 GB, mas nós podemos fazer upgrade até 32. A única desvantagem que eu vejo aqui é que apenas tem uma slot, portanto se para fazermos upgrade vamos ter que remover esta e colocar uma de 32, ao ponto que se tivesse duas slots e já tivesse com uma 16 a gente apenas precisava de acrescentar uma de 16 para ficarmos com os 32, portanto é a desvantagem que eu vejo aqui. Depois aqui temos o SSD que também podemos fazer upgrade, neste caso é um de 512 e neste caso podemos ir até 4 TB de upgrade se nós quisermos. E basicamente são os upgrades que nós conseguimos aqui. Ok, passando então agora para aquilo que eu já consegui testar. A nível de porta Ethernet 2.5 GB, eu testei as velocidades, bateu-me ali em 1800 megabits por segundo, download de 2500 de upload, portanto anda lá perto. Wi-Fi 300 megabits por um lado e para o outro, mas isto depois também vai depender se estamos muito longe ou não. Eu por acaso estava à espera de um bocadinho mais, porque eu testei aqui em dois routers e ele não está longe de nenhum deles, portanto estava à espera de um bocadinho de mais, sinceramente. Geekbench 1200 ou 1126 para ser mais preciso em single core score e 3000 em multicore score. E olhando assim para estes números, se me perguntares, Roberto, com esses números tu aconselhas essa máquina para editar vídeos? Normalmente não. Pelo menos a este nível, não que seja um nível profissional, mas com muita intensidade. Tu se passas aqui no canal percebes que praticamente
todos os dias há um vídeo a sair, e se não há um vídeo a sair, há um vídeo a ser produzido. Portanto, não seria a minha primeira escolha. No entanto, não é de jogar fora. A gente já vai falar um bocadinho mais sobre isso. Disk Speed, eu testei com a ferramenta do Blackmagic e consegues ter ali uma leitura e escrita de cerca de 2000 megabytes por segundo escrita a 2500, escrita e leitura. Portanto, surpreendeu para positivo. É um disco que tu podes passar para aqui ficheiros à vontade, andar a transferir de um lado para o outro, que não é por aí que ele vai fazer algum bottleneck. E depois, curioso, eu queria saber se esta máquina se comporta tão bem como uma outra que nós vimos aí, sem ventoinhas, a nível de stress test. E o que é que eu fiz? Fiz o processador, os 8 cores, estarem durante 20 minutos a 100%. Aqui a temperatura deste escritório ronda ali os 25, 26, às vezes um bocadinho mais, que começa a transpirar. E aquilo que acontece é que a temperatura máxima que ele atingiu foram cerca de 70 graus num ou dois dos cores. Portanto, muito longe do limite dos 100 graus ou 105 deste CPU. Ele tem uma frequência base de 800 MHz, tem um turbo nos cores todos máximo de 3000 e em single core de 3800. Aquilo que eu estive ali a observar, mas tu de certeza que estás a ver ao mesmo tempo que eu, é que ele andou ali a bater nos 2000, 2200 MHz ou 2.2 GHz no máximo. Portanto, a nível de teres receio se ele vai fazer thermal throttle, porque podes utilizar esta máquina para muito mais coisas do que aquilo que nós estamos aqui a falar, que é produtividade, jogos e edição de vídeo. Podes utilizar, por exemplo, para fazer um servidor, então não vais ter problemas nenhuns a nível de arrefecimento. É claro, se nós colocarmos isto numa zona onde, sei lá, se colocares ali ao sol, então não dá. Aí não há hipótese, nem com este, nem com outra máquina. Pergunta complicada. Posso jogar neste tipo de computador com placa integrada? A resposta é sim e não. Se tu fores buscar aqueles jogos assim, direcionados para estas máquinas, tipo Asphalt Legends, então sim, vais conseguir te divertir e vais brincar. Eu utilizei aqui um dos gamepads. Eu vou tentar não me deixar o link, é uma das coisas que vocês me perguntam quando faço análises que metem jogos. É um gamepad que já tem alguns anos, mas continua a funcionar espetacularmente bem. A experiência é fixe. Ou então, tipo War Planet e jogos assim do género mais fraquinhos. Tudo o que seja jogos mais pesados, até pode ser um portátil daqueles bombásticos que nós já vimos aqui, mas que não tem placa gráfica, e aí não há milagres. É o mesmo que esta maquinazinha que está aqui. Se nós quisermos, para este tipo de máquina, nos divertirmos com outro tipo de jogo, então temos que ir para uma coisa que é Cloud Gaming, que eu também já partilhei contigo aqui várias vezes. Eu utilizo o serviço da Xbox Game Cloud, uma experiência espetacular. E aí é tudo renderizado nos servidores deles, a gente só precisa ter uma ligação à internet forte, que aqui claramente temos, e dessa forma conseguimos brincar e jogar Game Cloud, mas tal e qual como tu consegues fazer depois em qualquer dispositivo, por muito fraquinho que seja, só precisa mesmo da ligação à net. Agora, falando um bocadinho de edição de vídeo, que é uma área que me apaixona, tu sabes disso, eu sugeria-te assim, olha, se tu queres brincar com este computador a nível de edição de vídeo, não te vais conseguir esticar muito, mas para te conseguir esticar um bocadinho mais, então escolhe a ferramenta que é o CapCut, que é aquilo que te vai dar mais liberdade. Na experiência que eu tive aqui a brincar com alguns ficheiros, um deles com 6 minutos, onde eu fiz a gravação, o CapCut na edição, epá, é ok. Eu não te vou dizer que é muito bom, eu não te vou dizer que é muito mau, é ok. E quando eu digo ok, é o quê? Eu pego na timeline, ou aquela agulha, e passo para a frente, passo para trás, ando para aqui, ando para ali, que é uma das coisas que eu costumo fazer, para cortar, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pá, ele comporta-se bem. Eu não estou à espera de aplicar muitos efeitos e ele continuar com este tipo de performance. Eu acredito que muitos efeitos, então ele vai-se começar a agachar, como é natural. Mas, se for assim uma coisinha simples, cortes e depois pôres um B-roll ou não sei o quê, então vais safar bem. A nível de renderização, pá, fiquei surpreso para positiva, sinceramente. Ele conseguiu renderizar esta timeline de 4K simples, com uma duração de 6 minutos, ele levou 5 minutos e 30 segundos a renderizar, e eu observei ali o CPU andava a bater nos 80% e a GPU nos 95%. E isto é fixe. É fixe porquê? Porque o CapCut está a tirar muito proveito de tudo aquilo que este PC tem. Não é muito, mas o CapCut está a fazer esse trabalho. Eu tenho vindo a observar que o CapCut, a nível de otimização, tanto no Windows como no macOS, em vários tipos de máquinas, vai estar com um comportamento espetacular. E isso é muito fixe. Testei também com o DaVinci Resolve. E no DaVinci Resolve, aquilo que aconteceu foi que na edição eu já não posso dizer que é ok. Eu vou-te dizer que é mais ou menos, mas mais para o lado do menos do que para o mais. Porquê? Porque o DaVinci é uma ferramenta muito pesada. E aquilo que eu notei muito fixe no CapCut, que foi andar com a timeline para a frente e para trás, no DaVinci já não foi bem assim. Já noto que existe ali um peso a passar. E às tantas eu ia ver também aqui nos processos, e aquilo que acontecia é que quando eu estava a brincar, ele estava sempre com o CPU nos 100%. Portanto, ele mal mexia a CPU 100%.
a gráfica não era tanto utilizada, portanto ele está a desperdiçar aqui alguns recursos, portanto não está tão bem otimizado como o CapCut. A nível de renderização, também não está. A nível de renderização, no mesmo ficheiro de 6 minutos 4K, ele leva cerca de 7 minutos e 50 segundos a renderizar. E se tu olhares para a utilização do CPU, está sempre nos 100%. A GPU, não, ele não consegue tirar proveito da GPU, anda ali a bater nos 30 e tal, 40%. Portanto, se eu tivesse que aconselhar esta máquina para este tipo de ferramentas, eu diria, ok, não é a máquina indicada, mas tu vais-te conseguir safar. E se utilizares o CapCut, vais-te safar melhor do que com DaVinci Resolve. E com esse raciocínio vamos concluir. É uma máquina que não está direcionada para esse tipo de trabalho, mas imagina que tu queres um computadorzinho destes, não queres gastar muito dinheiro, queres uma máquina com este processador e que possas fazer trabalhos de produtividade com Word, Excel, um bocadinho de Photoshop, dessas ferramentas que te vais conseguir utilizar sem problemas nenhuns, mas que ao mesmo tempo, de vez em quando, tu vais sacar, sei lá, umas fotografias, uns vídeos do teu telefone, ou da GoPro, ou da DJI, outra coisa qualquer, e queres editar, queres fazer uma brincadeira de 3, 4 minutos, seja aquilo que for das tuas férias para. Então vais conseguir. Queres também jogar uns joguinhos assim mais soft, ou então que a criança que tu tens em casa que possa jogar este tipo de jogo assim mais soft, que possa dar uns primeiros passos e que tu achares que queres jogar mais, então vais pagar um serviço de cloud gaming para poder jogar aqueles jogos mais avançados. Então sim, uma máquina espetacular. Fiquei surpreendido com os 2.5 GB aqui da Ethernet e fiquei surpreendido também com a velocidade do SSD, acho que está muito fixe mesmo. Dito isto, a performance do i3 N300 é esta. Isto é mais ou menos aquilo que a gente vai conseguir tirar de proveito dele. Se tu quiseres dar outra utilização como um servidor de Plex, etc., já fizemos aqui uma série de vídeos, então, com os números que eu te mostrei do Geekbench, tu vais conseguir mais ou menos calcular isso. Se precisares de ajuda, depois deixa nos comentários e assim que eu puder, eu tento ajudar. Se o vídeo foi útil, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.